Não, Jesus não é o fundador do cristianismo, Jesus não veio para criar uma religião, e se você é um leitor da Bíblia, você... Já deveria saber disso. Antes de sair por aí mandando Você não é crente, você não acredita em Deus, só mais um ateu atacando a Bíblia. ou qualquer coisa do tipo, dá uma olhada nos primeiros minutos desse vídeo, tá bom? Só depois de assistir, tirar a sua conclusão e, se quiser, mandar um comentário dizendo que está de acordo ou não com o que eu falei, tá legal. Fechado? Os primeiros cristãos não se viam como parte de uma nova religião, você precisa entender isso. A grande maioria dos seguidores de Jesus nos anos iniciais eram judeus, que haviam entendido e aceitado a Jesus como o Messias prometido nas escrituras hebraicas. Eles não achavam que estavam começando algo separado do judaísmo, não, a religião que eles já praticavam. Embora Jesus e seus discípulos estivessem definitivamente agitando as coisas dentro da tradição judaica, isso é verdade, não se tratava de trazer ideias totalmente novas para a mesa. O que fez com que os primeiros seguidores de Jesus se destacassem da já estabelecida religião judaica foi a maneira com que eles interpretaram a sua prática de fé a partir das esperanças antigas que já haviam sido estabelecidas nas escrituras hebraicas. Os primeiros cristãos, então, releram tais promessas messiânicas em comparação com o ministério de Jesus e concluíram que as palavras e as obras de Jesus estavam de acordo com as profecias. Eles pegaram as escrituras, pegaram a vida de Jesus e disseram, parece que fecha. Acho que é isso mesmo. É por isso que, para entender por que esse movimento em torno de Jesus teve início, nós precisamos sim olhar para as raízes teológicas, tá bom? Mas também para o contexto histórico que o moldou. Jesus era judeu, seus discípulos eram judeus, eles refletiam e discutiam as escrituras judaicas. E o que Jesus fez simplesmente foi mostrar que em seu ministério a esperança judaica acerca do Messias estava sendo concretizada. Portanto, o movimento de Jesus nunca planejou criar uma nova religião, mas sim mostrar que a esperança das escrituras, Torá, Ketuvim, Neviim, a partir de Jesus estava prestes a dar um novo e definitivo passo em sua trajetória de plenitude, de completude. Quando o Novo Testamento, os primeiros cristãos e nós hoje dizemos que Jesus é o Cristo, nós estamos basicamente afirmando que ele é o Messias, quer dizer, o ungido, o escolhido, presente nas escrituras hebraicas, ou seja, Jesus é o tão esperado rei, ungido de Israel, da linhagem real de Davi. Você vê isso em 2 Samuel, capítulo 7, Salmos 89. Toda a narrativa bíblico-teológica, tudo o que é relatado nas escrituras hebraicas, no Antigo Testamento e nas escrituras da Nova Aliança, o Novo Testamento, conduz ao entendimento da jornada espiritual e pedagógica de Jesus, do movimento de Jesus e do cristianismo primitivo. Tudo isso nasceu dentro do mundo do judaísmo do primeiro século, ou judaísmo do segundo templo, como alguns estudiosos gostam de chamar. Esse é o contexto histórico, social, político e religioso dos escritos do Novo Testamento. Então, por que o cristianismo existe se Jesus nunca quis uma nova religião? Pois é, Jesus não estava interessado em criar uma nova religião de novo. Jesus era judeu e o que ele pregava era, para todos os efeitos, o cumprimento das escrituras hebraicas. Os ensinamentos de Jesus foram, aos poucos, sendo aceitos por alguns, rejeitados por outros, dentro do judaísmo mesmo. Para alguns judeus, Jesus foi bem sucedido em apresentar uma reforma da religião judaica, a partir do cumprimento das profecias do judaísmo na pessoa dele mesmo, Jesus. Para outros, também dentro do judaísmo, a mensagem de Jesus não representava as profecias como um todo. E por isso, o movimento de Jesus deveria ser considerado, no máximo, uma nova denominação, uma seita do judaísmo histórico. Entretanto, os seguidores de Jesus aos poucos começaram a perceber, e os apóstolos começaram a proclamar isso, que Jesus, juntamente com a sua obra, com a sua mensagem, não era, na verdade, nem um reformista religioso, nem um criador de uma nova seita ou denominação dentro do judaísmo. Jesus é o Logos, é isso que eles chamavam. Jesus é o Verbo, Jesus é a Palavra, Jesus é o próprio Deus. E por isso, a partir da segunda ou terceira geração, os seguidores de Jesus entenderam ser mais adequado separar a mensagem acerca da revelação das promessas na pessoa de Jesus do judaísmo. Esse desejo de criar uma distância do judaísmo ocorreu, em parte,
para evitar uma comparação direta com os judeus por vários fatores, tá bom? Essa é uma longa história, é uma história complexa, complicada, que eu não vou conseguir mostrar aqui nesse vídeo, mas você pode assistir nos outros vídeos desse canal. Quando o cristianismo divergiu do judaísmo e surgiu formalmente enquanto uma religião estabelecida e independente, bom, é difícil dizer quando isso aconteceu. Existem muitas teorias, segura aí o teu pensamento sobre Constantino, tá bom? Porque não é tão simples assim. O que podemos afirmar com alguma certeza é que o cristianismo caminhou a passos largos para se tornar uma religião independente a partir de quando? A partir do primeiro século, com os escritos do Novo Testamento e certamente antes do Concílio de Nicéia, que aconteceu lá em 325, no quarto século. Então, convocado pelo imperador Constantino para tentar organizar o que se entendia por uma prática da fé em Jesus. O que podemos afirmar com certeza é que, na época em que os seguidores de Jesus começaram a escrever as primeiras versões do Novo Testamento, e esses documentos que foram a história de Jesus, as cartas da igreja, essas coisas todas, começaram a ser copiados e distribuídos, e os seguidores de Jesus naturalmente passaram a se ver como um grupo, então, diferente daquele que se reunia sob os ensinos do judaísmo. Agora, olha que interessante, é importante esclarecer uma coisa aqui. O termo cristão, tá bom? Aparentemente começou como um termo depreciativo. Se você ler Atos, capítulo 11, você vai ver que esse capítulo nos informa que em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos, ou cristianos em grego. Provavelmente uma palavra destinada a zombar dos seguidores de Jesus, na verdade. Entre eles, muitos judeus que estavam seguindo a Jesus como se fosse um deus. Por que eles usaram esse nome cristianos para zombar dos cristãos? É como se o pessoal estivesse apontando para os cristãos e dizendo: olha para essa turma, que gente mais esquisita, eles acham que são os pequenos cristos. É esse o significado. Mas o que aconteceu foi que esses primeiros seguidores de Jesus ouviram esse termo, ouviram essa zombaria, cristianos, e a receberam como um grande elogio. Eles começaram a dizer para eles mesmos: realmente faz sentido, nós somos sim pequenos cristos porque somos imitadores de Jesus. E eles começaram a se identificar, eles mesmos, como cristianos, como cristãos. Neste momento, a primeira metade do primeiro século, provavelmente 20 ou 25 anos depois da ressurreição de Jesus, não havia ainda cristianismo enquanto uma religião. A fé dos primeiros seguidores de Jesus se parecia mais como uma etapa, uma fase, uma reforma do judaísmo. Mas com o passar dos anos, décadas, séculos, aquilo que parecia uma discordância a respeito de pequenos detalhes, como é o caso da circuncisão, começou a gerar um movimento mais independente que ao longo do tempo passou a ser o movimento dos pequenos cristos ou cristãos e depois cristianismo. E foi aos poucos rompendo os laços com o judaísmo histórico tradicional. Jesus não criou o cristianismo, nem Paulo, como alguns gostam de dizer, já que Paulo teria sido o grande sistematizador do pensamento cristão. Por que Jesus não criou o cristianismo, então? Porque ele não veio para criar uma religião. Embora ele tenha criticado alguns aspectos da religião já existente, no caso o judaísmo. Jesus veio para anunciar a chegada do reino de Deus, uma realidade muito superior a qualquer movimento religioso. Jesus veio para iniciar e estabelecer os eventos que deram início à implantação do reino de Deus, ou seja, sua morte na cruz e a sua ressurreição no terceiro dia. Pode ter certeza, não fazia parte da agenda de Jesus criar e difundir uma nova religião. Se você lê o Antigo Testamento, você vai ver que, primeiramente, Deus não escolheu um povo que já possuía uma tradição religiosa. Deus chamou um homem. Deus chamou Abraão, mais tarde Abraão, que fazia parte do povo semita, descendente de Sem, filho de Noé. Ele nasceu em Ur dos Caldeus, uma cidade na região da Mesopotâmia, atual Iraque, e pertencia a uma cultura politeísta. Leia Gênesis 11 e você vai ver isso. E você vai ver que Deus não criou uma religião. Deus escolheu um homem e entregou a este homem uma missão. E a partir desse homem que já fazia parte de um povo antes, que já tinha uma religião, Deus resolveu criar um outro povo, que ficou conhecido como povo hebreu. Somente então Deus chamou esse povo, fez uma aliança com esse povo, Êxodo 19, Deuteronômio 7, Isaías 41, e que depois foi revisto em 1 Pedro capítulo 2. Esse povo ouviu a palavra de Deus, seus ensinos, seus mandamentos, suas promessas, e estabeleceu uma doutrina que, com os anos, acabou se tornando uma religião, o judaísmo.
Jesus nasceu dentro desse povo e, portanto, dentro desse contexto religioso, mas veio para anunciar o reino de Deus, primeiro morrendo na cruz e depois ressuscitando. E hoje se assenta ao lado do Pai. E nós, enquanto seus seguidores, nós devemos estar interessados muito mais em amar a Deus sobre todas as coisas e as pessoas ao nosso redor do que seguir uma determinada religião ou doutrina, embora as doutrinas, é claro, nos ajudem a amar a Deus sobre todas as coisas e as pessoas ao nosso redor. Ah, então você está dizendo que o cristianismo não é importante? Não, não é isso, ao contrário. O cristianismo é a tentativa humana de compreender a revelação divina. É a maneira como nós conseguimos conhecer, estudar, entender e praticar tudo aquilo que Jesus ensinou. Embora Jesus não tenha vindo para criar uma nova religião, não há motivos para acreditar que Jesus desaprovaria o cristianismo. Eu não concordo com aquelas pessoas que dizem coisas do tipo: Jesus jamais frequentaria as igrejas que existem hoje. Eu não sei, eu discordo disso. Não apenas acho que ele frequentaria as nossas igrejas, como acho que ele, inclusive, se sentiria muito bem participando delas. É claro que, em sua sabedoria divina, ele nos mostraria algumas coisas que precisam ser melhoradas. Claro. Por isso, há algo muito importante que nós não podemos esquecer. Se somos praticantes da religião chamada cristianismo, nós precisamos deixar para trás. Lá no túmulo de Jesus, que é o Cristo, tudo o que pertence à fragilidade e à inadequação do mundo presente. Nós precisamos assumir, no poder do Espírito, o nosso papel apropriado, o nosso papel totalmente humano, como agentes, como arautos, como administradores do novo dia que está amanhecendo. Isso é, de maneira muito simples, o que significa ser cristão. Seguir Jesus enquanto Cristo para o novo mundo de Deus que ele abriu e vai completar diante de nós.